Olá pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão com o Mando de Campo. Bom pessoal, hoje nós faremos a simulação do UOL da primeira fase da Copa do Mundo, oitavas, quartas, semis e finais. Ali eu colocarei os meus palpites, o que eu acho que que irá dar no chaveamento, baseado no que eu venho vendo das seleções, no que eu venho acompanhando das seleções da Copa do Mundo. Eu irei usar essa ferramenta para vocês acompanharem e verem os meus palpites para essa Copa do Mundo, ok? Vamos a ela então. Bom pessoal, estamos aqui no simulador do UOL. Eu vou fazer a simulação dos grupos de quem eu acho que vai passar em primeiro e segundo de cada grupo, depois oitavas, quartas, semis e consequentemente a final. Ok, pessoal? Bom, grupo A, que é Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Primeiro eu coloco o Uruguai como primeiro colocado do grupo, por achar que tem uma equipe das quatro mais organizada taticamente e tecnicamente. E a Rússia, por ser dona da casa. Geralmente os donos da casa em Copas do Mundo sempre tendem a passar para umas oitavas de final, mesmo que a Rússia não esteja vivendo o seu melhor momento. Bom, no grupo B, é o grupo mais até tranquilo de se palpitar, né? Eu coloco a Espanha em primeiro, por ter uma equipe muito forte, é uma equipe muito bem treinada pelo Lopetegui, e tem jogadores muito decisivos. E Portugal, que também tem uma equipe, apesar de jovem, é uma equipe que hoje tem um diferencial que é o Cristiano Ronaldo. Então, um cara que faz a diferença nesse time de Portugal, tanto que eu acredito que Marrocos e Irã, pouquíssimas chances, ou quase remotas, de conquistar uma dessas vagas no grupo B. No grupo C, eu coloco como primeiro a França, que é uma das favoritas ao título, na minha opinião. Tem uma equipe muito forte e deixou jogadores de fora, até o Rabiot de fora. E você vê que é uma equipe que, menos com alguns jogadores de qualidade fora, ainda tem uma equipe muito forte. E a Dinamarca, que é uma equipe também que fez uma boa repescagem, mostrou que tem um potencial muito grande, um time muito forte, e na marcação e na frente também. Não acredito em Peru e em Austrália, não. Apesar que, como a gente sempre comenta, futebol não é uma ciência exata, né? No grupo D, apesar da crise que vive, a Argentina sempre é favorita. Coloco ela como primeiro e coloco a Croácia como segunda do grupo. Nigéria é uma equipe muito forte, assim como a Islândia, que fez uma boa Eurocopa. Eu acredito que o grupo D é o grupo mais equilibrado desse Mundial. Qualquer resultado que der que não seja esse, está dentro do previsto. Porque são equipes Nigéria, tanto Nigéria quanto Islândia, principalmente a Nigéria, que é uma equipe africana forte fisicamente e rápida no contra-ataque, podem muito bem surpreender. É um grupo muito difícil de se opinar. Eu estou indo por base de qualidade técnica e momento, né? No grupo E, coloco o Brasil como favorito como primeiro colocado, por ser uma equipe que o Tite deu uma cara para ela já. Eu vejo muita gente criticando até algumas convocações do Tite, mas ele foi coerente, ele obedeceu em 2 anos o trabalho que ele fez de construir um time. Sempre se reclamava que os treinadores brasileiros não davam uma identidade para a seleção. O Tite deu essa identidade. Pode se questionar um ou outro jogador, mas no geral é uma equipe muito bem treinada. E eu coloco a Suíça como segunda do grupo, por ter uma equipe defensivamente muito forte. É uma equipe que pode não ser tecnicamente brilhante, mas é uma equipe muito forte na defesa. O ferrolho suíço, como é conhecida, né? E apesar da Costa Rica ter feito uma boa Copa em 2014 e a Sérvia ter um futebol muito parecido com a da Croácia, não acredito muito que essas duas equipes avancem, não. No grupo F, coloco a Alemanha como favorita, por ser uma equipe que veio de um Mundial no Brasil, uma equipe que não perdeu a sua identidade
e tem cada vez melhor o trabalho do Joaquim Low, né? E eu coloco o México como segundo. Porém, o México passa por uma crise interna na seleção. Isso pode afetar muito a participação do México na Copa do Mundo. A Coreia não vejo uma equipe forte. Não vejo a equipe da Coreia, eu vejo como um patinho feio desse grupo. E a Suécia pode surpreender por causa da força física que eles têm e da altura. Mas eu acredito em Alemanha e México. Grupo G. Bélgica, por ser uma equipe muito jovem, é uma equipe muito desenvolvida tecnicamente, uma equipe que tem feito grandes campeonatos europeus e grandes Copas do Mundo. Falta ainda para a Bélgica a experiência de ganhar o Mundial, mas ela vem muito bem nas Copas do Mundo. Copa do Mundo no Brasil fez uma boa participação, tem jogadores de muita qualidade. E a Inglaterra, que é uma equipe nova, apesar de nova, é uma equipe que sempre em todas as Copas vem como favorita, uma das favoritas, mas não acredito nesse grupo, porque Panamá, que é a primeira participação em Copas, e Tunísia, que é uma equipe, na minha opinião, fraca, tenham alguma chance nesse grupo. No grupo H, é um grupo talvez um pouco mais equilibrado para baixo, como se diz, né? Equipes mais ou menos no mesmo padrão, mas eu coloco a Colômbia por ser uma equipe latino-americana, é uma equipe tradicionalmente de muita qualidade, né, de desenvoltura de jogo, e eu acredito muito na equipe da Polônia, que é um futebol ali da Europa Oriental, que é uma equipe que tem mais ou menos um pouco, claro, dentro de suas proporções, mas um pouco do futebol de jogo da Alemanha. Um jogo defensivo, mas com muita desenvoltura também no ataque. Bom, pessoal, essas são as minhas opções, os meus palpites, né? Para passar para as oitavas de final. Farei agora os cruzamentos. Uruguai e Portugal. Confronto muito complicado. Difícil para o Uruguai e para Portugal também. Confronto muito equilibrado, muito difícil, mas eu acredito que Portugal passe por ter um jogador diferente, como é o Cristiano Ronaldo. O Uruguai é verdade, tem jogadores de qualidade como Cavani, como Soares, mas o fator Cristiano Ronaldo ele pode sim ser muito decisivo para Portugal passar. França e Croácia, outro confronto muito complicado. Apesar de eu achar que passa a França, Croácia pode surpreender. Mas a equipe da França hoje está mais preparada, mais pronta do que a equipe croata. Brasil e México. Esse confronto é um confronto complicadíssimo. O Brasil tem sempre muitas dificuldades contra os irmãos mexicanos. É um futebol que não encaixa muito bem contra o México. O Brasil sempre tem muitas dificuldades, mas eu acredito que o fator conjunto e jogadores mais decisivos, o Brasil passará do México. Bélgica e Polônia. Um confronto, nesse caso, acredito um confronto equilibrado, um pouco mais para o lado da Bélgica. A Bélgica tem jogadores mais decisivos, tem jogadores mais talentosos que o time da Polônia. A Polônia já é um time um pouco mais duro, né? Apesar de ter um contra-ataque muito rápido. Então eu colocaria a Bélgica como candidata a passar para as quartas de final. Espanha e Rússia, eu acho que a Espanha não vai ter dificuldades para passar da Rússia. A Rússia, eu acho que se conseguir passar para umas oitavas, no momento de crise que ela passa, eu acho que ela tem que se dar muito satisfeita, porque o futebol da Rússia hoje não lembra nem de longe o futebol da Rússia do Karpin de 94, quando tinha um time muito bem treinado. Né? Argentina e Dinamarca, um confronto extremamente complicado para a Argentina. O time da Dinamarca é muito forte, é um time alto, fisicamente forte, rápido. Talvez o fator Messi desequilibre pela Argentina. Se o Messi estiver num bom dia, a Argentina passa, na minha opinião, pela Dinamarca. Alemanha e Suíça é um jogo
tem tudo para ser um jogo meio chato, justamente pelo futebol da Suíça, é um futebol muito fechado. Mas eu acredito que a Alemanha não tenha dificuldades de passar pela Suíça pelo futebol que a Alemanha vem apresentando. Colômbia e Inglaterra. Inglaterra, para mim, passa da Colômbia, tem um time melhor, tem um time alto, tem um time com jogadores mais decisivos que o time colombiano. Bom, nas quartas de final, Portugal e França, um confronto que redita a final da Eurocopa de 2016, quando Portugal ganhou em território francês a Eurocopa. É um jogo muito complicado, mas não acredito que nesse caso Portugal passe da França, não. Eu acho que a França, nesse caso, ela passa assim por Portugal por já ter um time mais preparado. Apesar de Portugal ter uma boa equipe, ter o Cristiano Ronaldo, mas vejo a França hoje um pouco acima de Portugal. Brasil e Bélgica, outro confronto muito complicado. Nessas quartas de final já começa a ficar todos os confrontos muito difíceis, né? Começa a funilar e ficar as melhores equipes, né? Bélgica e Brasil, muito complicado. Brasil que já decidiu vaga para as quartas de final para a semifinal contra a Bélgica em 2002. O time da Bélgica é uma excelente equipe, mas acredito que a técnica brasileira, o jogo bonito que o Brasil adota, pode prevalecer. E o Brasil, na minha opinião, passa da Bélgica, mas com extremas dificuldades. Vai ser um jogo muito complicado. Espanha e Argentina. Minha opinião, pelo que a Argentina vem jogando e pelo que a Espanha vem jogando, eu acho que a Espanha passa da Argentina. A Argentina vem cambaleando um pouco, mas é a Argentina, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu acredito que hoje a equipe da Espanha é melhor treinada e mais tecnicamente preparada do que a Argentina. E a Alemanha e Inglaterra é um confronto extremamente aberto, muito aberto. Eu vou opinar aqui, mas é extremamente aberto. Acho que a Alemanha leva um pouquinho de vantagem pelo que vem jogando, pelo trabalho que vem sendo feito pelo Joachim Löw, mas é um confronto muito aberto. Talvez seja o confronto mais difícil dessas quartas de final. Se a Alemanha e a Inglaterra, mas eu acredito que a Alemanha passe. Bom, semifinal, pessoal. Muito, muito difícil opinar. Começa a ficar bem complicado mesmo. França e Brasil. Brasil tem sempre muitas dificuldades com a França. Muitas dificuldades. É outro time que o Brasil, o futebol, encaixa muito pouco. Mas eu acredito assim que talvez o fator do Neymar seja decisivo. Neymar, é o que eu falei no confronto Espanha e Argentina. Se o Neymar tiver num bom dia, o Neymar consegue decidir esse jogo. Em conjunto, a França é um pouco mais forte. Porém, a França não tem um jogador como tem o Neymar, decisivo. Por isso que eu digo, eu tenho que opinar. Então eu opino pelo Brasil, mas é um confronto extremamente aberto. Extremamente aberto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Espanha e Alemanha. Outro jogo muito difícil de opinar, mas eu acredito que talvez a técnica da Espanha ela possa prevalecer nesse jogo contra a Alemanha. Apesar da Alemanha ter um time mais preparado, ter um time que vem tendo uma desenvoltura muito melhor, isso tudo é uma conjuntura, pessoal. Isso pode mudar, né? Claro, isso é apenas uma análise momentânea. A Espanha mesmo na Copa do Brasil caiu na primeira fase. Todo mundo apostava na Espanha na final. Porém, a Espanha mudou. Del Bosque entrou saiu Del Bosque, entrou Lopetegui, o time deu uma mudada de cara, né? Eu acredito que nesse caso a Alemanha fica pelo caminho e passa a Espanha para a final. Brasil e Espanha. O Brasil jogou a última vez contra a Espanha na Copa das Confederações no Brasil, se eu não me engano foi lá mesmo, foi na última vez que jogou. O Brasil ganhou com propriedade da Espanha, só que hoje os times são totalmente diferentes. Eu acredito no Brasil que ganhe da Espanha, mas vai ser daquele jeito, gente. Vai ser muito sofrido. É o que eu falei, das quartas em diante, é só pedreira. É só pedreira. A gente tem que opinar pelo que a gente vê. Mas qualquer resultado adverso é uma coisa super natural de acontecer. Acredito que sim, o Brasil
possa ganhar da Espanha. E acredito que o Brasil, por esses cruzamentos, acabe sendo o hexacampeão. Né? É um prognóstico positivo, mas é aquela situação. O Brasil precisa jogar bola. Para chegar até a final, precisa jogar bola. Não pode depender tanto do Neymar como vem dependendo. Né? Mas em relação à qualidade de jogador, até um jogador decisivo como é o Neymar, eu acho que o Brasil chega a essa final e acaba ganhando da Espanha. Ok, pessoal? Bom, esses são os meus palpites. Vamos acompanhar como que vai ser esse Mundial. Vamos ver como que eu vou estar de palpites, né? Ok, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Uma boa tarde a todos. Espero que vocês desfrutem muito da Copa do Mundo. Um abraço.